18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 18 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos mais uma vez aqui pela Mix FM. Estamos juntos para começarmos, Carime Leão, mais uma edição do programa 18 horas. A informação, a notícia até você através aqui da nossa equipe de jornalismo do 18 horas. Carlos Júnior e Carime Leão na apresentação, juntamente com Nathalie Moraes, que está em home office, também colaborando conosco aí nesta apresentação do 18 horas, nesta terça-feira, dia 28 de abril. Olha, dia 20 é que eu vi 2020 ali. Dia 28 de abril de 2020. Carime Leão, tudo bem? Boas noites, senhorita. Boa noite, tudo ótimo e maravilhoso. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas, com muita informação, né, Carlão? Show. Música também para você. Boa noite, Nathalie Moraes. Nathalie Moraes. Boa noite, Carime, Carlão. Oi. Boa noite a você, ouvinte. Você já sabe, até às 19 horas a gente tem um encontro marcado. Estamos aqui juntos. às 18 horas com muita informação. E hoje o programa tá recheado, né, Carime? Exatamente, Nath. É isso aí, muita informação para vocês. Tudo e aí, bem? Carlão, tudo bem? Tudo certo? Como Tudo estamos certo. aí de confinamento, de isolamento social? Né? É o isolamento, mas estamos bem. A gente... É a única alternativa. É trabalho para casa trabalho e sai só o essencial, com máscara, né? Com máscara, álcool em todos os lugares. Limpa tudo, né? Por enquanto, a melhor prevenção. Melhor prevenir mesmo. Manter, né? Estamos tomando todas as precauções aí, segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde. E você, Nathalie, também tá nessa, né, linda? Tudo certo? Como diria minha avó, eu ando toda besuntada de álcool em gel. Mas, gente, uma situação assim que tem me preocupado bastante. É claro que eu só saio verdadeiramente quando é essencial. Sim. E a única vezes que eu saí foram para ir à drogaria e ao supermercado. E no supermercado, pelo que a gente tem observado, as pessoas não têm cumprido o distanciamento. Isso tem me deixado bastante preocupada. Eu já percebi isso todas as vezes que eu precisei ir ao mercado. Eu não sei vocês, mas isso é preocupante, não é? É verdade, eu já percebi isso sim. E eu já deixei de entrar em supermercado porque de longe eu vi as pessoas aglomeradas ali. Eu falei, não vou, não preciso, vou em outro lugar, em outro horário, né? Quando estiver tudo mais vazio, né, Carlão? A Nathalie falou que tem uma situação que deixa ela preocupada. Eu também tenho uma outra que deixa. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que saem, elas falam, eu não vou pegar o coronavírus ou qualquer coisa do gênero. Mas o problema não é só você pegar o coronavírus, Carine. Se você tiver uma gripe ou se você tiver alguma coisa mais grave, sem ser o coronavírus, você não vai ter como ser atendido. Isso é Exato. Sabe, você tem, não sei vai lá, ter um problema, quebra-perna, alguma coisa. Mesmo, ou outra síndrome coisa. respiratória aguda grave, o atendimento está prejudicado mesmo. E outra, a pessoa pode ser um assintomático, mas ela pode passar essa doença para outras pessoas. Então é uma falta de responsabilidade, né, Então vamos Carlão? dar um tempo em casa, Carime. Isso aí. Valeu então, Carime, Nathalie, você em 100,7, você ouvinte do 18 horas. Vamos juntos mais uma vez, nesta terça-feira, 28 de abril de 2020. Estamos começando aqui para você, no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha só, desde ontem à noite circulou a informação de que o governo do estado do Amazonas iria decretar o lockdown a partir de 1º de maio, como forma de conter aí a explosão do número de casos de Covid-19 no Amazonas. Pois é, Carlão, isso porque, como nós conversamos agora no início do programa, o isolamento social com o fechamento de atividades não essenciais não estaria surtindo efeito. Mas vamos saber com a repórter Júlia Gomes se essa possibilidade realmente existe. No dia 12 deste mês, 1.200 amazonenses já tinham sido infectados com Covid-19. O número de mortos chegava a mais de 60. A pandemia causada pelo novo coronavírus no Amazonas já estava em pleno crescimento exponencial.
Nesse mesmo dia, durante coletiva virtual e uma entrevista ao jornal espanhol El País, o governador Wilson Lima falava sobre adotar medidas mais restritivas devido ao avanço da doença. Mas vai chegar um momento em que o Estado vai ser obrigado a colocar todo mundo em quarentena. Vai chegar um momento em que o Estado vai ter que baixar um decreto estabelecendo um lockdown, quando fecha tudo. 2 semanas depois da declaração do governador sobre a possibilidade de confinamento total, os casos confirmados da doença triplicaram no estado e o número de mortes já é 5 vezes maior. Porém, até o momento, as medidas restritivas continuam as mesmas. E a cada dia, mais pessoas circulam pelas ruas da capital amazonense e nos municípios do interior do estado, onde a situação é ainda mais difícil de ser controlada. Com o pico da doença esperado para maio e com a rede pública de saúde praticamente em colapso, o governo do Amazonas informou por meio de nota que não há decreto estadual estabelecendo o lockdown, o confinamento total. Questionado se medidas mais rígidas estão sendo analisadas, o governo informou apenas que qualquer medida de ampliação de restrição não implicará desabastecimento de itens essenciais à população, como alimentos, materiais de higiene, limpeza, medicamentos, entre outros produtos. Júlia Gomes para o 18 horas. Muito bem, Manaus e Fortaleza deveriam adotar medidas de isolamento máximo, chamado de lockdown, para barrar o aumento no número de Covid-19. Quem afirma é o infectologista Júlio Croda, que também é pesquisador da Fiocruz e ex-diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde durante a gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Carlão, o lockdown é o seguinte, é o bloqueio total de circulação de pessoas, mais restritivo que o isolamento social. A medida foi adotada em alguns países com alto número de casos de Covid-19, como quando começou em Wuhan, na China, considerado o epicentro da doença, e também na Espanha e na Itália, né? No Brasil, a medida lockdown não foi adotada, mas é citada pelo Ministério da Saúde, conforme consta no Boletim Epidemiológico 14, divulgado nesta segunda-feira, dia 27. Mas o fato é que o isolamento social em Manaus fracassou, como a gente conversou no início do programa, as ruas estão cheias de gente. Já existe também até registro de engarrafamento em várias avenidas. A gente percebe com isso que grande parte da população não está preocupada com o colapso no sistema de saúde e com as centenas de mortes por Covid-19. Karine, de verdade, é assustador ver as filas, principalmente aí em frente às agências da Caixa Econômica Federal. Pessoas estão em busca do benefício de R$600 do governo federal. A gente sabe que essas pessoas verdadeiramente não têm de onde tirar, mas as imagens que nós recebemos são assustadoras. O vídeo mostra um exemplo dessa aglomeração em frente a uma agência da Caixa Econômica. Vamos conferir. Manifestação aqui em frente ao Caixa aqui, na Avenida Grande Circular, Tajeirinha. Você está ouvindo 18 horas. Pois é. E quem nos acompanha pelo aplicativo Humano pode conferir a aglomeração de pessoas, e você pode ouvir aí, a gente pode ouvir as pessoas gritando: queremos senha, confusão queremos total. senha, né? Pois é, muita confusão, gente aglomerada, muita gente sem máscara, criando o ambiente ideal para a proliferação do novo coronavírus, como disse a Nathalie, é assustador. Karime, com certeza, é preciso aí que as pessoas entendam que essa pandemia é real, não é fake news, não, é real, é de verdade, que o nosso sistema de saúde está colapsado, sem condições de atender mais pacientes, e que só tem uma forma de evitar aí a contaminação: ficar em casa e, se sair, fazer algo inadiável. Tem que usar máscara, evitar aglomerações, ficarem muito próximos, manter aí a distância mínima de 2 metros das outras pessoas. É muito simples fazer isso. Sem isso, não tem como ficar imune a essa doença que tem matado tanta gente no mundo e aqui no nosso estado aí, que já está com um número bastante elevado.
Mix. Pois é, né? E todos os dias aqui no 18 Horas a gente fala sobre a importância da prevenção, né? Em relação ao coronavírus. Ficar em casa, como você acabou de falar, é a melhor medida. Mas quando isso não for possível, quando a gente precisa, né? Estiver precisando sair, assim, urgentemente, é claro que é preciso usar a máscara de proteção, né, Carlão? Sem dúvida, Karine. Para o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, o médico cirurgião Paulo Chapchap, o uso da máscara deve ser obrigatória, assim como o cinto de segurança no seu carro. E sobre esse assunto, a repórter Júlia Gomes ouviu o médico infectologista Antônio Magela. Para o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, o médico cirurgião Paulo Chapchap, de 65 anos, a melhor arma que temos hoje para enfrentar a pandemia é a prevenção, incluindo o uso obrigatório de máscaras pela população. O uso de máscaras em ambiente coletivo é uma das coisas mais importantes para enfrentar a crise causada pelo Covid-19. Segundo o médico, você não está só se protegendo, mas também protegendo ao outro. Para o médico infectologista Antônio Magela, diretor de assistência médica da Fundação de Medicina Tropical, os critérios de uso e a higienização das máscaras são fundamentais. Não tocar a superfície externa da máscara com as mãos, porque além de contaminar a máscara, pode também contaminar as mãos. Não colocar a máscara no cabelo, como eu já vi pessoas com a máscara no cabelo, no queixo. Já vi pessoas com a máscara em que o nariz está de fora da máscara, a máscara cobrindo somente a boca. Então, ou seja, as pessoas têm que observar os critérios de uso para que a máscara possa realmente ser um fator de proteção. Além de não conferir a proteção que as pessoas necessitam, ainda deixa a pessoa com uma falsa sensação de segurança. Junto ao hábito de lavar sempre as mãos, é importante evitar levá-las ao rosto, diminuindo o risco de contaminação pelo coronavírus, por meio dos olhos, nariz e boca. Mas os especialistas alertam: nada de luvas para evitar a contaminação. Elas dão uma falsa ilusão de proteção, como explica o infectologista Antônio Magela. A luva é um EPI que tem um uso muito restrito, porque ela se contamina muito mais frequentemente do que a máscara. Então ela tem que ser permanentemente trocada. E se a pessoa está usando luva e ela toca um objeto contaminado, e se ela com a luva tocar a máscara, então toda a proteção dela já foi comprometida. Então evidentemente que as pessoas devem ter mais cuidados com a higiene mais frequente das mãos do que com o uso de luva propriamente dito. As mãos constituem o principal mecanismo de transmissão de agentes infecciosos, porque ela leva os agentes infecciosos da pessoa que está doente para o ambiente, para os objetos, e depois leva o agente infeccioso desse objeto para outras pessoas. Júlia Gomes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só aí, o governo do Amazonas continua sem esclarecer a compra superfaturada em mais de 400%, em 400% de ventiladores mecânicos de uma empresa que, entre outras atividades, também funciona como uma loja de vinhos. Exatamente, Carlão. E a cada dia fica mais nebuloso esse negócio que envolve mais de 2.900.000 reais. A empresa é a FJAP Companhia Limitada, que vendeu 28 ventiladores para o governo do Amazonas e até agora foi a única que recebeu pagamento no orçamento da Secretaria, da Suzan, da Secretaria de Saúde do Estado, para o combate ao coronavírus e ao tratamento da Covid-19. Karine, é isso aí, é o que mostrava o site da Transparência do Governo até as 10 horas da manhã desta terça-feira. Uma compra feita sem licitação de uma empresa sem tradição de fornecer equipamentos médicos, com preço superfaturado em mais de 400%. Vou repetir, em mais de 400%, viu? A empresa é a única até o momento que recebeu do Estado na aquisição de produtos e serviços exclusivos para o combate ao coronavírus. No portal da Transparência, a lista de pagamentos da Suzan exclusivo para o combate ao coronavírus tinha até amanhã de hoje 33 empresas contratadas para o fornecimento
abastecimento de produtos e serviços, em um total de empenhos de R$26.300.000. Em todos os órgãos e secretarias, o Estado havia empenhado R$74.600.000 e pagos R$13 milhões para o enfrentamento da Covid-19, de acordo com o portal da Transparência. Pois é, e as denúncias são graves, sim, as evidências são fortes, ao ponto da compra desses ventiladores já está sendo investigada pelo Ministério Público de Contas do Estado por suspeita de superfaturamento. Como sempre, a gente fala aqui no 18 horas. Nesse mato tem coelho, né não, Carlão? Tem coelho grande, pesado e enorme, Karime. Faz a diferença. E tanto é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com representação no Superior Tribunal de Justiça pedindo autorização para investigar a compra desses aparelhos e a denúncia de que o governador Wilson Lima estaria sendo beneficiado. Carlão, a venda do equipamento, segundo o site O Antagonista, foi realizada pela adega de vinhos Vineira Adega, cuja razão social é a FJAP e companhia, com sobrepreço. De acordo com a apuração do site, a Procuradoria-Geral da República identificou aí um possível envolvimento de Wilson Lima nesse caso. A compra virou escândalo nacional, isso já é fato, com cobertura de diversos sites de notícias e jornais. O governo justifica que não existe qualquer ilegalidade na compra dos ventiladores e que, nesse período, os produtos usados no combate ao coronavírus tiveram os preços reajustados. Mas cá entre nós, 4 vezes mais é um verdadeiro absurdo, né? Até porque o governo federal e os governos do Maranhão e Minas Gerais conseguiram comprar ventiladores mecânicos pela metade do preço pago pelo governo do Amazonas. Mais uma vez eu vou dizer, Karime, tem coelho nesse mato, né? E é um assunto que ainda vai render muito, e com a entrada dos órgãos de controle no caso, uma hora vamos saber aí, vai aparecer aí os detalhes, o coelho, né? Desse escândalo que está deixando muita gente apreensiva, nervosa e até com gagueira. Bom, tem aqui que o UOL também publicou na tarde de hoje que a Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça que autorizasse a abertura de um inquérito para investigar o governador do Amazonas, Wilson Lima, pela compra exatamente desses 28 ventiladores pulmonares no valor de R$2.900.000. A notícia já havia sido dada pelo site O Antagonista na segunda-feira. O governo do Amazonas disse que vai apresentar às autoridades judiciais todas as informações necessárias para o esclarecimento dos fatos. 18 horas. Policiais civis e bombeiros militares do Amazonas começaram a receber a vacina contra a gripe em sistema de drive-thru. Em Manaus, a campanha de vacinação que começou para esses servidores nesta segunda é coordenada aí pela Secretaria de Segurança Pública. Na última semana, a vacinação já havia começado pelos policiais militares. A meta é imunizar cerca de 800 servidores que estão na ativa ainda. A imunização acontece na Delegacia Geral. Já no quartel do Corpo de Bombeiros, a estimativa é imunizar 500 bombeiros militares. Na outra ponta, a Prefeitura de Manaus começou a vacinação contra a influenza direcionada para caminhoneiros. A ação faz parte da campanha de vacinação contra a influenza, iniciada no dia 23 de março, com a imunização de pessoas que fazem parte do grupo de maior risco para a doença, que inclui aí os caminhoneiros. Para a vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde montou um posto na área da barreira da Polícia Militar, instalada aí no entroncamento entre as rodovias AM-010 e a Manaus-Itacoatiara e a BR-174 Manaus-Boa Vista, no bairro Lago Azul, na Zona Norte aqui de Manaus. O outro posto foi instalado no quilômetro 43 da BR-174. O atendimento segue até a próxima quinta-feira, dia 7 de maio, sempre de 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Mix. Olha só, o avanço do novo coronavírus no interior do estado preocupa e muito autoridades de saúde dos municípios. Exatamente, Carlão. E sem estruturas locais como UTIs e o colapso dos hospitais da capital, as prefeituras já temem o pior. Vamos acompanhar essa situação agora na reportagem de Odiné Araújo. A cada dia aumenta o número de casos do novo coronavírus no interior.
Dos mais de 4 mil casos no Amazonas, 1.438 estão no interior do estado. Hoje a doença já chegou a 47 cidades e a principal preocupação das prefeituras é porque toda a estrutura para enfrentar os casos graves da doença está em Manaus e já em colapso. O presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas, Januário Carneiro da Cunha Neto, diz que os problemas enfrentados na capital geram temor nas prefeituras, principalmente por causa da centralização, inclusive do próprio exame de confirmação da Covid-19. Uma das coisas que nos deixa mais atentos é a questão do exame de confirmação só ser feito na capital em um laboratório só. Então a demanda está imensa e o laboratório central não está conseguindo atender essa demanda vinda da capital interior. Tanto é que a gente tem hoje uma nota técnica que já permite positivar os casos a partir do teste rápido. O presidente critica a ausência dos municípios do interior no planejamento do estado para o combate ao coronavírus e também a ausência de EPIs para os municípios. A gente não viu nada formalizado apresentado em relação à interiorização da questão do combate ao coronavírus. Os equipamentos de proteção individual, testes rápidos que chegaram foram em quantidade insuficiente. Os municípios, eles fizeram o dever de casa. Todos os municípios construíram seus planos de contingência, fortaleceram as barreiras sanitárias, fortaleceram o processo de atenção básica, equiparam na medida do possível suas unidades hospitalares, mas nós temos sérias e históricas limitações na área da saúde, sobretudo no interior. Januário Neto, que é da área de saúde, ressalta que é preciso fortalecer os polos do interior, até porque as previsões para as próximas semanas são as piores possíveis e Manaus não está conseguindo atender a sua própria demanda. Nesse momento, a gente não está conseguindo transferir pacientes do interior. Temos chamada de Novo Aripuanã, tivemos ontem um óbito em São Paulo de Olivença que tinha sido referenciado para Manaus, mas não tinha sido pego por falta de leitos. Tivemos alguns óbitos em Taquatiara também aguardando a transferência, mas Manaus está colapsado, então a gente precisa realmente de algo que nos garanta subsídio maior para essa luta. Esta semana, o Conselho pretende redigir uma carta aberta sobre o que está acontecendo de fato no interior do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Também agora são 6 horas e 23 minutos em Manaus. Você está na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. A frequência é 100,7. Nós estamos juntos aí com você em mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos de playlist, a primeira da playlist de hoje, The Weeknd, que é um cantor aí, compositor, dançarino, ator e produtor musical canadense. A música In Your Eyes foi lançada em março deste ano e é o terceiro single do álbum After Hours. A letra da música faz referência ao relacionamento aí, intermitente do cantor com a modelo Bella Hadid. Pois é, babado, viu? Porque babado. A música, ele canta sobre sentir remorso por ser infiel no relacionamento Safado. que teve com a sua parceira. Safado é ótimo. Babado, viu? Mas simbora então abrir a playlist de hoje, desta terça-feira, The Weeknd, In Your Eyes. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, 6 horas e 27 minutos em Manaus. Carimilhão, boa noite pra você, boa tudo noite. bem? Tudo Estranho certo? esse clipe. Quem assistiu aí, quem acompanhou pelo aplicativo. É meio doido, né? Pelo aplicativo humano, meio estranho, né? É a Mas primeira, vambora. Karime, da playlist de hoje, The Weeknd, In Your Eyes, é o nome da música aí que ele fez pra mina dele, né? Que ele tava num problema intermitente. Ficou lá de feio aí na relacionamento. fita. Então aí ele fez essa daí. The Weeknd foi a primeira da playlist de hoje. Mix. Oi, agora, hein? Vamos saber aí se a noite desta terça-feira será chuvosa com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, e de acordo com o clima-tempo, deve chover sim a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. Uma noite fresquinha aí pra gente. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 98%. Mix. 6
10h28 em Manaus. Karine Leão, você tem informações? Sim, o seguinte, a Moto Honda da Amazônia anuncia a extensão da suspensão das atividades produtivas de sua unidade no Parque Industrial de Manaus devido ao impacto da pandemia da Covid-19. A retomada da produção, anteriormente prevista para o dia 4 de maio, foi prorrogada para o dia 18 de maio. A operação será reiniciada gradualmente com a adoção de protocolos adicionais de segurança e visa conciliar o cuidado com a saúde e a necessidade de atendimento à demanda atual do mercado de motocicletas. 18 horas. Bom, e o Amazonas ultrapassou os 4.000 casos confirmados de Covid-19, infelizmente. Só nas últimas 24 horas, de segunda para terça-feira, de ontem para hoje, foram mais 409 casos, mais 409 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Pois é, Carlão, e batemos também um recorde de mortes pela doença, 31 em apenas um dia. A repórter Nathalie Moraes volta para conversar com a gente e traz agora os dados atuais da Covid-19 no estado do Amazonas. Nathalie. Karine, infelizmente, os números, nós não estamos com um saldo bom. Infelizmente, nós voltamos a registrar um novo recorde. Afinal, nas últimas 24 horas, foram 409 casos novos de Covid-19 aqui no nosso estado, totalizando aí agora 4.337 pacientes confirmados com o novo coronavírus aqui no Amazonas, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Também foram confirmados 31 óbitos pela doença, elevando aí para um total de 351 mortes aqui no Amazonas. Entre os casos confirmados de Covid-19, nós temos aí pelo menos 242 pacientes internados, sendo 108 em leitos clínicos e 134 em UTI. Há ainda outros 993 pacientes aí que estão com suspeita de Covid-19. Esses pacientes podem ter aí alguma síndrome respiratória, mas eles estão aguardando a confirmação do diagnóstico. Desses pacientes, aí 775 estão em leitos clínicos e outras 218 pessoas estão dentro de unidades de terapia intensiva, ou seja, elas estão hospitalizadas em estado grave ou gravíssimo. Agora, falando um pouquinho da situação do interior do estado, que verdadeiramente também tem preocupado bastante as autoridades de saúde, o interior já registra aí 1.438 casos. São 1.438 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Além de Manaus, outros 47 municípios já têm casos confirmados. Entre eles, o município de Manacapuru, que registra aí a maior alta depois de Manaus, são 321 infectados e 21 mortos até a tarde desta terça-feira. O boletim epidemiológico aponta ainda que 2.288 pessoas com diagnóstico de Covid estão aí cumprindo o isolamento social e isolamento domiciliar. Elas testaram positivo, mas não estão em unidades hospitalares. De ontem para hoje, uma notícia boa, felizmente, 184 pacientes se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando aí agora 1.456 pessoas fora do período de transmissibilidade. Esses foram os principais destaques do boletim epidemiológico desta terça-feira. Karine. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Bom, aqui no Brasil nós temos os números muito preocupantes até, Sim. né? O Brasil superou o número de mortes da China, levando em conta, claro, os números oficiais divulgados pela China e pelo Brasil, tá? De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, o país registra hoje 5.017 mortes provocadas pela Covid-19. Na China, esse número oficial é de 4.643. Hoje no Brasil, são 71.886 casos confirmados da doença em todo o país.
mortes. Em 24 horas foram registradas aqui 474 mortes. Pois é, e o país já soma aí pelo menos, vamos dar os dados positivos também das pessoas recuperadas, né? Mas o número de mortes aí ultrapassando a China é um número preocupante, é um quadro muito alarmante no país e que a gente vê várias cidades do sul, né, afrouxando o isolamento social, abrindo shoppings, e isso nos causa muita preocupação, já que hoje batemos esse recorde horrível em comparação com os números da China. Mas, em contrapartida, o país já soma 31.142 pessoas recuperadas da doença. Muito bem, agora são 6 horas e 33 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e com tantos novos casos que surgem diariamente, né, da doença Covid-19, Manaus enfrenta também o colapso no sistema funerário. Depois de uma confusão no cemitério Nossa Senhora de Aparecida com familiares e críticas ao sepultamento em camadas, a prefeitura decide pelo retorno do sepultamento no sistema de trincheira no Parque Tarumã. Bom, enquanto isso, embora já disponível, a cremação de corpos ainda é vista como tabu por manauaras. Vamos conferir na reportagem de Odiné Araújo. Diante do aumento de até 4 vezes no número de sepultamentos em Manaus por conta da pandemia do novo coronavírus, a prefeitura da cidade tem adotado sistemas de sepultamentos nada convencionais e até chocantes. Foi assim com a abertura de valas para o sepultamento coletivo tipo trincheira e assim com o sepultamento em camadas de caixões, adotado ontem no cemitério Tarumã e que gerou confusão entre familiares e a polícia. Gente, deixa ele falar. Silêncio para entender. Agora vai ficar a critério de vocês. Se vocês não querem que o familiar de vocês seja enterrado dessa forma, as opções são essas, que eles deram para mim. Então vocês têm que correr atrás. Irmão, escute só o que eu vou falar agora. Mas o senhor não pode falar para mim, porque eu não venho ajudar, só veio passar informação. Por quê? Vem passar informação pra gente. Tá todo mundo travado do lado do outro aí. Legalzinho. E você... Por que ele não pode travar uma grande uma do lado do outro? Em nota enviada às 18 horas ontem, a Prefeitura de Manaus informou que a crise no sepultamento de corpos deve piorar a partir de maio, quando o número de sepultamentos deve chegar a 4.260, por causa da grande proliferação do vírus. Além de caixões, há também o risco de faltar espaço no cemitério público Nossa Senhora Aparecida no Tarumã. O próprio policial enviado para falar com os familiares explicou isso. Essas terras aqui, elas têm donos. Elas têm donos. Para eles abrirem mais espaço, os donos da terra têm que autorizar. Se o dono da terra não autorizar, não vai ter espaço para enterrar todo mundo. Então a situação é essa. O espaço que tem para enterrar é esse. Acabou esse espaço aqui, não vai ter mais espaço para enterrar ninguém. Agora o cara tá sendo enterrado que nem cachorro, pô. Só jogar e jogar. Hoje a Prefeitura de Manaus voltou atrás na decisão do sepultamento em camada, quando os caixões ficam um em cima do outro, separados apenas por um compensado. Perguntamos à Prefeitura do porquê dessa decisão e questionamos também quantas vagas ainda existem no cemitério público, mas não recebemos respostas. Enviaram nota informando que, para oferecer mais dignidade à população, o município, por meio de parceria, também passou a oferecer opção de cremação, mas a cremação ainda é vista como um tabu pelo manauara. Para o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, a mudança cultural é profunda e traz reflexões sobre o próprio sentido da vida. Quando você pensa, por exemplo, na introdução em Manaus daquilo que é uma novidade, algo inesperado, que é o crematório, a gente fica se perguntando qual é o sentido da vida e que sentido que nós, sociedade, queremos dar para nós agora. Ontem foram registradas 118 mortes em Manaus, sendo 31 em casa sem assistência médica. Desse total, 109 pessoas foram sepultadas no cemitério Tarumã e 9 famílias optaram pela cremação. Caso a família decida pela cremação, é preciso assinar uma autorização e ir no posto de atendimento do crematório, localizado
localizado no próprio local para fazer o agendamento. O caixão fica numa câmara frigorificada do cemitério até o momento do deslocamento para o crematório. Odneia Araújo para o 18 horas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E a que ponto que chegou o nosso estado? Escuta, né? Escutem bem, olha escutem quantas notícias, quantos números graves, quantos recordes horrorosos e tristes nós estamos noticiando hoje aqui. Temos colapso no sistema de saúde, colapso no sistema de ambulâncias, né, no SAMU, colapso no sistema funerário. E as pessoas ainda não estão levando a sério essa pandemia. A gente percorre pelas ruas, a gente vê as pessoas sem usar máscaras, juntas, aglomeradas. O que nos traz mais apreensão é saber que a doença ainda não chegou ao pico. Como disse ontem aqui no 18 horas, em entrevista, o conselheiro do Conselho Federal de Medicina no Amazonas, Ademar Augusto. O pico aqui da doença só deve acontecer nas próximas semanas de maio. Faz ideia desse cenário terrível? Karine, verdadeiramente é deprimente. É tanta gente sendo enterrada que os cemitérios aqui de Manaus estão sepultando as pessoas pelo período da noite, o que não é comum aqui no Brasil. Nos últimos 5 dias, só para você ter ideia, a média diária de sepultamento está superior a 100 sepultamentos diários. Foram 140 no último domingo e mais 109 ontem, quando a média, e antes dessa pandemia, era de 30 enterros por dia. O número de mortos aqui na nossa cidade, infelizmente, eles triplicaram. É sério. Nathalie, os números não são positivos, né? E no Brasil também. Volto a lembrar que hoje o Brasil superou o número de mortes da China, levando em conta os números oficiais. O país registra hoje 5.017 mortes provocadas pela Covid-19. Os números oficiais da China somam 4.643 mortes. E hoje, o governo federal estendeu por mais 30 dias a proibição de entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no Brasil por meio de voos internacionais. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. A restrição está em vigor desde o dia 30 de março e foi adotada em razão da pandemia do novo coronavírus a partir de recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mix. Olha só, e no ano passado a Organização Mundial da Saúde, Karime Leão, divulgou que o Brasil já era o país mais ansioso do mundo, hein? Com mais de 18 milhões de brasileiros vivendo com o transtorno. Pois é, Carlão, isso antes do coronavírus, né? E o cenário, pelo que apontam os especialistas, tende a piorar. Afinal, como é que é lidar com a ansiedade no meio dessa pandemia, vivendo em quarentena? Pois é, o que vamos saber agora na reportagem de Júlia Gomes. Conforme a doença causada pelo novo coronavírus avança, o tempo dentro de casa aumenta. Sem ver familiares e amigos, o que antes parecia férias nas primeiras semanas de isolamento social, agora começa a se transformar em nervosismo, medo, apreensão e preocupação, que podem levar à ansiedade, devido à falta de convívio social, segundo especialistas. A ansiedade é algo que faz parte do nosso dia a dia e é essencial para a sobrevivência. O problema é quando ela começa a interferir negativamente na vida e impacta na saúde. Por isso, é preciso ficar atento. A psicóloga Natália Galindo Brandão orienta como identificar se você está ansioso nesse período. A ansiedade, ela é confundida com outros sentimentos, como o sentimento de vazio, a tristeza, a angústia. O que podemos fazer é buscar o equilíbrio acerca do que pensamos, sobre que tipo de pensamento eu estou alimentando diariamente. É importante que o indivíduo ele reconheça e discrimine o que é a ansiedade e o que são os outros sentimentos. Normalmente a ansiedade ela vem acometida com outros sintomas físicos, como sudorese, taquicardia. A psicóloga explica que é importante aprender como lidar com a ansiedade. Caso contrário, o impacto na saúde mental não será nada bom.
Então, podemos obter esse controle e equilíbrio da ansiedade com a prática de atividades simples, como a meditação, atividades físicas, alongamento, trabalhar nossa higiene mental com leituras de assuntos edificantes e evitar, é importante que a gente possa evitar esse excesso de noticiário sobre o Covid e, assim, também buscar o autocontrole para que possamos poder ajudar outras pessoas. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 43 minutinhos em Manaus. Karime, controlar a ansiedade nesse momento é fundamental. Pois é, né? Faz o que? Mantra, respira fundo, faz uma... Não é fácil. Né? Como fala, uma... Como é que eu perdi o nome, gente? Uma concentração, não, né? Meditação. Muito bom. Meditar ali é bom. Exato. Bora lá. Agora, Karime, são 6 horas e 43 minutos. Nós estamos no melhor mix do Brasil e nós vamos agora, né, de Dua Lipa, que liberou aí o clipe oficial de Breaking My Heart, né? Que é um novo single do Future Nostalgia, que é o novo álbum aí da cantora. A cantora recentemente adiantou o lançamento do álbum na música, porque a cantora estava apaixonada, né? E essa música vem realmente falar disso daí, aquele momento em que o coração dela, né, foi quebrado, né? Breaking My Heart. Aquele que pode quebrar, né, o seu coração, né? Olha aí, que inspirado, né? Break My Heart chega depois de Dua Lipa apostar em Don't Start Now e Physical, com os singles do novo registro de estúdio dela, né? Future Nostalgia será o segundo disco da cantora inglesa que estreou em 2017. Então, seguimos para a segunda do playlist de hoje, Break My Heart. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 48 minutinhos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. E tá aí, né? Dua Lipa falando, né? Cantando aí como se apaixonar por aquela ou aquele que pode quebrar o seu coração. Break My Heart foi a segunda da playlist de hoje aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, agora vamos lá, né, Karime? Chegou a hora da gente saber aí como será o tempo para amanhã. Amanhã, quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Karime Leão, é com você. Previsão do tempo. Nós, segundo informações do Clima Tempo, amanhã temos sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 32 graus, um pouquinho mais quente do que hoje, viu? As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 95%. Mix. Bom, e na Assembleia Legislativa o assunto foi sobre as denúncias de corrupção no governo Wilson Lima, mais precisamente a compra dos ventiladores por uma importadora que funciona numa loja de vinho. Vamos saber aí, vamos conferir mais informações com o repórter Azaf Augusto. O caos na saúde pública do Amazonas foi notícia nacional na noite de ontem, durante a exibição de mais de 1h30 do programa Conexão Repórter, do SBT. O jornalista Roberto Cabrini confrontou o governador Wilson Lima em diversos assuntos referentes à gestão da saúde do Amazonas e, muitas vezes, o governador se mostrou incomodado com os questionamentos. Manaus é a cidade brasileira proporcionalmente mais atingida pela Covid-19 e a situação dos hospitais da capital e até mesmo do cemitério Tarumã também foi revelada como um verdadeiro caos. A reportagem questionou o aluguel do Hospital Newton Lins e fez uma comparação com a situação de precariedade do Hospital 28 de Agosto. Em um trecho da entrevista que concedeu ao jornalista, o governador Wilson Lima chegou a concordar que comprou respiradores inadequados com valores superfaturados em uma empresa que vende vinhos, alegando que esta é a lei de mercado. Ou você compra esse equipamento desse preço, ou você não vai ter o equipamento. Mas isso não é superfaturamento? O senhor disse que não tinha superfaturamento. Houve um sobrepreço de todos os produtos. Mas 4 vezes mais não é exagerado? Olha só, é exagerado sim. O assunto foi abordado de forma tímida na sessão de hoje da Assembleia Legislativa. Mas o deputado Serafim Correia afirmou que se o governador não tomar medidas para mudar a situação, vai estar se complicando ainda mais. Está nua, a situação para o Brasil inteiro ficou muito clara. E o governador precisa acordar. Vai sobrar para ele, não vai sobrar para nenhum assessor, para nenhum secretário, nem para o vice-governador. É para ele que vai sobrar. O deputado Dermilson Chagas disse que o governador demonstrou insegurança e inexperiência ao ser confrontado
segundo ele, com fatos. Pensei que ele estava gago. Foi muito inseguro. Ele mostrou que ele faria tudo de novo, né, sem o ar do arrependimento. Foi ousado em querer falar para o Cabrini que o Newton Lins é o melhor hospital, que ele tem estrutura. Ele justificou o injustificável, que os ventiladores serviriam como respiradores. Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, Karime Leão, não precisou o Roberto Cabrini vir a Manaus, né? Porque nós, assim, necessariamente, porque nós já estamos falando, nós estamos comentando, nós estamos denunciando, nós estamos abordando esse tema de superfaturamentos e de irregularidades no governo Wilson Lima já há muito tempo. Exato, Carlão, assim, desde o ano passado a gente fala, antes da pandemia, o caos do sistema de saúde, falta de EPIs não é de hoje, falta de material cirúrgico, falta de medicamentos, também não é de hoje. Salários atrasados também. Agora, é claro que tudo piorou e muito com a pandemia do novo coronavírus. Daí, o que o Cabrini mostrou foram pontos que nós aqui já denunciamos ao longo do programa 18 horas, né? Tanto o superfaturamento dos ventiladores, a inauguração aí simbólica, né, da Newton Lins, do hospital de campanha da Newton Lins, enfim. Vários da Newton Lins, uma série de assuntos que a gente vem acompanhando, porque esta é a nossa função, né, Karime? É buscar o que está acontecendo e passar para os nossos ouvintes, passar aí para a população, mas valeu aí a reportagem do Cabrini. Claro, né? Que agora virou um assunto nacional, né? O Brasil está sabendo de tudo isso. 6 horas e 52 minutos, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karine, o povo quer saber como é que estão aí os processos que foram protocolados na Assembleia Legislativa pedindo o impeachment do governador Wilson Lima. O repórter Azaf Augusto tem essas informações. Os dois pedidos de impeachment ingressados contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida por prática de crime de responsabilidade passaram em branco na sessão de hoje da Assembleia Legislativa do Amazonas. A informação oficial que se tem até o momento é que o pedido ingressado pelo Sindicato dos Médicos foi o primeiro a ser encaminhado para a Procuradoria da Casa para fazer a análise da peça e assim determinar se ela tem base jurídica para seguir em tramitação. O documento ingressado pelo Movimento Conservador do Amazonas foi encaminhado na manhã de hoje para a Procuradoria. Os parlamentares discutiram a situação da pandemia de coronavírus, que completou 45 dias no Amazonas. A presidente da Comissão de Saúde, deputada Maiara, afirmou que o sistema de saúde do estado já entrou em colapso. A saúde do Amazonas já entrou em colapso, sendo assim incapaz de fazer o enfrentamento adequado à pandemia do coronavírus. O interior do estado caminha a passos largos para algo inimaginável. E aqui, hoje, eu queria realmente me fixar, deixar claro, pública, a minha preocupação exatamente com o interior do estado do Amazonas. A líder do governo, Joana Dark, disse que o colapso será maior no estado porque as pessoas não estão obedecendo o isolamento social. Eu vejo pessoas que não têm necessidade de estar saindo de casa, principalmente pessoas que são do grupo de risco, que estão saindo de casa, estão se contaminando, e aí nós vamos ter um colapso maior ainda. Por quê? Porque os leitos, eles não vão atender a capacidade necessária. Já o deputado Fausto Júnior fez um pronunciamento dizendo que o governo precisa comprar mais respiradores para evitar novas mortes no estado. Nosso meu apelo, que se compre também respiradores para junho, julho e agosto. A pandemia não vai parar em maio. Se nós tivéssemos comprado em fevereiro, nós teríamos respiradores hoje. Nós teríamos respiradores hoje e muitas famílias que hoje choram pelos seus entes queridos. Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e muito
tudo o que está acontecendo hoje na saúde é culpa dos desvios da corrupção de outros governos, né? Um exemplo é que mais de 250 milhões de reais dos quase 900 milhões de reais repassados entre 2014 e 2015 pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde teriam sido destinados ao Instituto Novos Caminhos, entidade usada para o desvio de recursos públicos no Amazonas, o esquema desbaratado aí na operação que todo mundo ficou conhecendo como Maus Caminhos. Essa informação faz parte do balanço de um ano de atuação da Força Tarefa Maus Caminhos do Ministério Público Federal, apresentado nesta terça-feira em Manaus. Segundo o balanço, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, os procuradores atuaram diretamente em 204 processos judiciais. Os dados foram encaminhados para a Corregedoria Geral do Ministério Público Federal. Formada por 2 procuradores da República e um servidor, o grupo foi instituído no início do ano passado após a designação do procurador natural do caso à Força-Tarefa do Ministério Público Federal, atuante em processos da Operação Lava Jato. De acordo com as informações do balanço apresentado à Procuradoria-Geral da República, a Força-Tarefa também conduziu outros 12 procedimentos extrajudiciais e ajuizou 7 denúncias criminais, além de 17 recursos interpostos, 9 contra-razões apresentadas e a designação para 26 audiências. A Força Tarefa também acompanhou os 2 desdobramentos mais recentes da Operação Maus Caminhos, as operações Eminência Parda e Vertex. 6 das 7 denúncias apresentadas à Justiça Federal pelo Ministério Público Federal estão relacionadas à 4ª fase da Maus Caminhos. A Operação Cashback foi uma ajuizada no âmbito da 5ª fase, a Operação Eminência Parda. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 57 minutos. Karime, já estamos aí, né? Já estamos aí nos finalmente, então é hora de seguir direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A imprensa internacional informou hoje que cientistas de Oxford, na Inglaterra, deram um salto importante na corrida por uma vacina contra o coronavírus. Eles marcaram os testes com mais de 6 mil pessoas até o final do próximo mês, na esperança de demonstrar que a vacina não apenas é segura, mas também funciona. Os cientistas inocularam no mês passado 6 macacos rhesus com doses únicas da vacina. Os animais eles foram expostos a grandes quantidades do vírus que está causando a pandemia e permaneceram saudáveis. Os macacos rhesus é o animal, fisicamente mais próximo do ser humano. Os cientistas ainda estão analisando o resultado. A imunidade em macacos não garante que uma vacina funcione em seres humanos, mas a notícia se junta a outras dezenas de experimentos para encontrar uma vacina. Os experimentos indicam que há um esforço mundial. Saber quais vacinas sairão destes esforços dos cientistas só depois que forem feitos os testes clínicos. As pesquisas também indicam que aumentam todos os dias as possibilidades de um dia termos uma vacina para o coronavírus. É mais um sinal de esperança e um recado. Fica em casa mais um pouco, Pode proteger nossas vidas e proteger a sua vida, também a das pessoas que você ama, que nós amamos. De quebra, dar um pouco aí de mais tempo para que os cientistas trabalhem e encontrem essa vacina salvadora. 18 horas. Agora 6h59, agora sim, Karime. Tchau. Tchau, gente. Um beijo. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, Nathalie. Tchau, beijo, boa noite. Não esqueçam de ficar em casa. Viu? Exatamente. E continue bem, continue em casa e continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. A gente volta, hein? Voltamos com você amanhã a partir das 6 horas da tarde com mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.